Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma aula da Escola da Inteligência. Lembrando que na semana passada a gente teve um contato aí com o nosso primeiro tema, que foi sobre as primeiras emoções. E aí hoje a gente vai dar continuidade falando um pouco aí desse reconhecimento de cada emoção que a gente vivencia no nosso dia a dia, né? Então, hoje a gente vai tentar reconhecer cada uma delas, refletir um pouco e pensar quais são as situações que, por exemplo, lhe deixa feliz, lhe deixa triste, com raiva, calmo, com medo. Então, todas essas emoções, né, que a gente ainda não sabe aqui nesse momento gerenciá-las, a gente vai aos poucos aprender a ter o controle e o gerenciamento de cada uma delas, tá bom? Então, continuando a nossa aula, né, trazendo à tona aí aquele sentimento que a gente teve das nossas primeiras impressões, vamos reconhecer as nossas emoções? E aí, você já se reconhece, né, como indivíduo emocionalmente? Você, por exemplo, já fez isso que essa moça aqui do lado ela está fazendo, por exemplo, se colocando de frente do espelho, tentando se entender, se reconhecer, a procurar ali sua identidade. E aí, você já fez isso? Você conhece todas as emoções que estão dentro de você? Então, hoje a gente vai desvendar algumas questões que são importantes, né? Para que a gente possa aprender a gerenciar a nossa vida, a gerenciar as nossas atitudes e como a gente se coloca diante do mundo através das nossas emoções. Meus amores, e para iniciar a nossa aula de hoje, nós trouxemos aqui para você uma mensagem aí do Fernando Pessoa, né, que é esse poeta brasileiro aí, do seu livro Desassossegado, que traz a seguinte mensagem: dar a cada emoção uma personalidade, a cada estado de alma, uma alma. Então, essa mensagem profunda de Fernando Pessoa já começa a fazer com que a gente reflita sobre as nossas emoções, a nossa personalidade, que tipo de alma nós estabelecemos na nossa vida, como o meu emocional comanda meu corpo através das nossas ações. Então, é assim que a gente inicia com essa belíssima frase aí de Fernando Pessoa e dá continuidade à nossa aula de hoje, né? E você já parou para prestar atenção, por exemplo, nas emoções que as situações cotidianas despertam em você? Você já tinha parado para prestar atenção? Quais são as emoções que você vem ultimamente sentindo com mais frequência? Como, por exemplo, aí, a raiva que aparece aqui no nosso slide. Ultimamente, você tem sentido muito pouca raiva. Quais são as situações que lhe deixam com muita raiva? Vai anotando aí no caderno para depois a gente discutir sobre isso. Um outro sentimento que a gente pode estar falando aqui é o sentimento do medo. E esse é um sentimento que se instala na nossa vida instantaneamente. Do nada a gente começa a sentir medo de alguma coisa, ou então, por algum motivo específico, esse medo ele chega até você, ou por conta que você passou por uma situação que lhe trouxe à tona essa questão do medo. Como você consegue lidar com seus medos? O que durante a vida, no seu cotidiano, te fez ficar com esse sentimento, né? Quais as possibilidades do medo se aproximar de você? Quais situações? Começa então a anotar aí para a gente discutir sobre. O outro sentimento é o sentimento de tristeza, e geralmente o sentimento de tristeza ele vem logo após ter acontecido algum acontecimento, né, que você considera importante, ou seja, você ser decepcionado por alguém que você ama muito, alguém que você tem uma estima muito grande brigou com você e lhe deixa triste, às vezes uma perca de algum familiar, às vezes porque você acordou mesmo com esse sentimento de tristeza e às vezes nem sabe explicar. Então a tristeza ela é um sentimento que ela está aí exposto, né, também às situações do nosso dia a dia e que você em algum momento já deve ter se sentido assim triste. Assim como também, em vários momentos da sua vida, você sentiu a alegria próximo de você, né? Você já acordou feliz, como por exemplo no dia do seu aniversário, que você é despertado com um bolo de aniversário, com um presente, né? Dos seus familiares, de pessoas que você ama muito, ou por ter tirado 10 na prova, isso lhe deixa com um sentimento de felicidade, ou por ser reconhecido
por alguma coisa que você fez, né? Ser reconhecido como um indivíduo do bem, por algo que você fez em prol da sociedade, por que não? Então, tudo isso envolve aí o sentimento da alegria, e esse sentimento também está lado a lado aí com a tristeza, no nosso cotidiano. E para fechar aí, o nosso esquema de sentimentos tem o sentimento da calma, né? A calma, ela também está presente nas nossas vidas e nós precisamos dela, por exemplo, depois de ter passado pelo sentimento da raiva, nós temos que ter aquele momento que nós temos que respirar fundo e, epa, não posso também extrapolar, eu tenho que buscar a calma que existe dentro de mim. Ou então alguém te dá aí suporte, né, com algumas palavras de acolhimento, e aí essa calma se estabelece, né? A calma também faz parte das nossas vidas. E o questionamento para você agora é: e aí, você já prestou atenção nas emoções que as situações cotidianas elas despertam em você? Despertam aí esses 5 sentimentos: a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, a calma e vários outros, porque aqui nós só temos 5, mas nós temos vários tipos de sentimento e que estão aí presentes na nossa vida. E aqui a ideia é aprender a gerenciar cada um deles. Então vamos lá, para que a gente possa entender um pouco mais dessas emoções, nós temos que investigar as nossas próprias emoções. Sim, e por isso mesmo eu trouxe aqui para vocês uma pesquisa que foi feita pela BBC Brasil no ano de 2014, em que eles fizeram lá uma pesquisa, né, fizeram uma dinâmica e estabeleceram que a cor vermelha, quando ela se manifesta com mais intensidade no nosso corpo, é porque esse sentimento ele está ali, ó, aflorado. E a cor azul, que é uma cor mais fria, como por exemplo, quando se manifesta aí em alguma parte do nosso corpo, é porque esse sentimento está menos aflorado, ou seja, está mais calmo, o sentimento está mais brando. E aqui a gente consegue visualizar algumas figurinhas de seres humanos, né, em que o vermelho ele está mais presente, também o azul está mais presente, ou seja, essas cores mais fechadas. Isso significa que nessas partes do corpo em que o azul se manifesta, ou o preto, como por exemplo, que são cores frias, esse sentimento ele está mais brando, ele está mais calmo. Agora, nas cores que são mais quentes, como o amarelo, o vermelho, aí isso significa que o sentimento ele está mais aflorado, né? E no nosso primeiro ser humaninho ali, a gente consegue visualizar o sentimento da raiva. E a gente consegue perceber que em algumas partes, como por exemplo ali do abdômen para baixo, esse sentimento ele está mais brando. Em compensação, na parte superior, nos braços, na cabeça, ali próximo do coração, esse sentimento está muito em evidência. Isso significa que a raiva nessa primeira pessoinha aí, ela está bastante aflorada. Ele passou por uma situação que deixou ele com muita raiva nesse momento. Já o nosso segundo ser humaninho, ele está ali com o sentimento do medo, né? E aí a gente consegue observar que as cores mais frias, como por exemplo o preto, né, está dominando ali a parte dos braços, das pernas, esse sentimento de medo ali não se estabelece muito, né? A predominância dele é pouca. Em compensação, na parte superior do abdômen, barriga e vindo aqui para a cabeça, esse sentimento do medo ele está mais aflorado. Na terceira pessoinha, a gente consegue visualizar que nas pernas, por exemplo, o nojo ele não está ali muito em evidência, né? O nojo ele está com a intensidade baixa por causa da cor preta. Já na parte superior, estamos aí com a cor vermelha, indicando que esse sentimento ele está predominante. Nesse momento aí, essa pessoa, por exemplo, está com um sentimento de nojo um pouco aflorado nessas regiões, né? Na parte superior. Na próxima figura, a gente visualiza aí esse ser humaninho com o vermelho dos pés, até mais ou menos aqui no ombro, e no coração aqui está com a parte mais amarelada, e também na cabeça. Isso significa que esse sentimento de felicidade ele está bastante aflorado, né? Está bastante potente, predominante. Ou seja, o nosso quarto ser humaninho da nossa dinâmica ele está bastante feliz, tá bom? Já o ser humaninho número 5, meus amores, a gente consegue visualizar aqui na parte dos braços, das pernas, aqui do tórax, ao redor do corpo e da cabeça, as cores que aparecem aqui predominantes são cores frias, o azul, o preto, né? Então, essa tristeza, ela não está aflorada nesse ser humano. Essa tristeza, ela está branda, não está predominando muito aí essa intensidade. Então, ele está ali, talvez com esse sentimento de tristeza nele, mas não está muito intenso, vamos dizer assim, ok?
E o número 6, a gente consegue visualizar mais uma emoção ali, que é a emoção de surpresa. Nós conseguimos visualizar com mais intensidade essa emoção na parte da cabeça e aqui do tórax. Então, nessa parte do corpo aqui do nosso sexto ser humaninho, ele está com um sentimento de surpresa muito em evidência. Já nos braços e nas pernas, nem tanto assim. Então, como a gente visualiza aqui essa leitura, né, dessa investigação dos sentimentos? Cada parte do corpo que está com as cores mais quentes, significa que esse sentimento ou essa emoção ela está mais em evidência, está mais predominante. E nas partes do corpo que as cores são frias, como no caso azul, preto, são cores mais fechadas, esse sentimento ele está mais brando, né? Tá com uma proporção bem menor do que, por exemplo, quando você consegue visualizar ali as cores mais quentes, que são o vermelho, o amarelo, né? Que são cores mais cintilantes, certo? Então, nós fizemos essa dinâmica para você ter mais ou menos noção onde está localizada ali essas emoções, né, a partir das cores de intensidade e de pouca intensidade, ok? Seguindo adiante, vamos então para um debate aqui. Eu convido você para o nosso debate da Escola da Inteligência com algumas perguntas disparadoras que ajudam você a refletir sobre você mesmo, sobre os seus sentimentos. Como, por exemplo, vamos nos perguntar aqui quais emoções essa atividade despertou em você, né? Essa atividade que a gente acabou de fazer dos seres humaninhos ali, em que as cores mais quentes significavam a localização da emoção com mais intensidade, e as cores mais frias localizavam as emoções com menos intensidade. Então, quais emoções essa atividade despertou em você, enquanto a gente estava fazendo a dinâmica? Como foi a experiência de realizar essa atividade? Foi fácil? Difícil? E por quê? O que você achou aí? Será que essa dinâmica foi difícil? Não, né? A gente viu que foi bem tranquila. Você já tinha percebido sensações físicas relacionadas a emoções diversas? Você já tinha percebido sensações físicas relacionadas a diversas emoções? Ou seja, você sabia que cada parte do nosso corpo se instala em emoção, por vezes mais intensa e por vezes com uma intensidade menor? Então, eu quero que você analise esse debate nosso aqui, né, e responda essas questões para mim no caderno, na atividade que eu deixei para vocês, para que eu possa fazer uma leitura e a gente possa discutir sobre esse assunto, certo? Então, partindo de tudo que a professora falou, meus amores, qual é a importância de reconhecer suas emoções? E essa é mais uma atividade para você fazer aí no caderno, tá bom? Responda para mim qual é a importância, depois de tudo que a gente falou aqui, da gente reconhecer as nossas emoções. Seguindo nosso slide, temos mais questões. Que situações cotidianas mais provocam em você irritação? Que nesse emoticon que você está vendo aqui. Quais são essas situações cotidianas que te deixam com raiva, né? Que momentos do seu dia proporcionam a você emoções prazerosas, que lhe deixam assim feliz, como esse segundo emoji, hein? E com que frequência você se percebe controlado por uma emoção? Que consequências esse controle traz para sua vida, né? Ou seja, em que momento você se percebe controlado pela tristeza, como o nosso emoticon 3 aqui aparece? Em que momento você se percebe controlado pela tristeza, como o nosso emoticon número 3 aparece aqui, tristonho, né? E quais consequências, por exemplo, essa tristeza aí traz para a sua vida? Vamos pensar sobre isso e vamos responder também sobre isso? Então, mais uma atividade para você praticar junto comigo. O nosso trabalho aqui é pensar, refletir teoricamente, tá bom? Depois a gente vai criticar esse assunto que a gente está estudando, ou seja, vai colocar suas opiniões em questão e depois nós vamos vivenciar, ou seja, nós vamos praticar a partir das atividades e também fazer essa prática, né, do que a gente aprendeu na nossa vivência, no nosso cotidiano, tá bom? Então, diante de uma emoção desprazerosa, utilize os seguintes sinais. Olha só, nós temos aí o sinal vermelho, amarelo e verde. Então, diante das situações aí que não são tão boas, comece, por exemplo, a parar quando perceber uma emoção desprazerosa. Pare para se observar. Quando você, por exemplo, estiver com sentimento de raiva, quando você, por exemplo, estiver com sentimento de tristeza, tá bom? Então, o sinal ele aciona e você vai parar para se perceber e para se observar o porquê que essa emoção está querendo surgir nesse momento, qual situação levou você a esse sentimento.
Nosso próximo sinal aqui é o sinal amarelo e ele pede para você pensar. Opa, pense, investigue a origem de suas emoções. Analise que situações e pensamentos as despertam. Então, é um momento da gente parar um pouco, depois pensar, né? Investigar a origem dessas emoções, fazer uma análise e pensar por que que nós somos despertados por essas emoções. E o nosso próximo sinal é o sinal verde, que vai pedir para você seguir em frente. Escolha a melhor forma de agir e seguir adiante. Se você não estiver se sentindo bem, meu amor, acolha essa emoção, sinta essa emoção, mas depois de parar, pensar sobre ela, siga em frente, tá? Siga em frente, vivencie a sua vida aprendendo a gerenciar as suas emoções, porque esse é o intuito da nossa aula aqui. Tudo bem? Então, como perceber nossas emoções? Eu vou deixar aqui um desafio da semana para você e eu quero que você, ó, junto com a família aí, faça esse desafio, certo? Então, meus amores, vocês vão fazer aí essa mesa redonda do eu, ou seja, é uma mesa em que só você vai estar ali disposto dela para pensar, refletir sobre a sua vida e sobre o tema de hoje aqui da nossa aula. Então, eu desafio você aí a, durante uma semana inteira, reservar 2 intervalos de tempo de 5 minutos ao longo do seu dia para parar tudo que você estiver fazendo e ter um alto diálogo com você mesmo. Uma conversa com suas próprias emoções. Nesse momento, você vai tentar conhecer quais são as emoções mais predominantes ali que está dentro de você, que está em evidência. E após cada intervalo, você vai anotar como você se sentiu aí no decorrer desses 5 minutos, tá bom? E ao final da semana, você vai ler seus registros, buscando identificar que consequência esse exercício trouxe para a sua vida. E aí você pode pedir a ajuda do papai, da mamãe, da pessoa que está aí lhe acompanhando durante o dia, para fazer, né? Para fazer essa dinâmica, que é a dinâmica do mesa redonda do eu, onde você vai parar, refletir por 2 intervalos de tempo de 5 minutos ao longo do seu dia, tá bom? E aí a gente vai verificar, a partir dos seus registros, quais são as consequências que esse exercício trouxe para você durante essa semana. Então, meus amores, conhecer os outros é inteligência. Conhecer-se a si próprio é a verdadeira sabedoria. Controlar os outros é força. Controlar-se a si próprio é o verdadeiro poder. Então, essa frase de efeito aí é para você pensar e refletir sobre tudo que a gente falou até agora, sobre aí essa percepção de como reconhecer as nossas emoções e os nossos sentimentos, tá bom? A nossa aula fica por aqui. Fiquem com Deus, façam as atividades, me enviem lá no Diário Escola, tá bom? Para que a gente possa discutir e aprender ainda muito mais sobre como gerenciar as nossas emoções, como reconhecer as nossas emoções e, mais que isso, colocá-las em prática aí, em prol de nós mesmos e em prol de quem está ao nosso redor para fazer com que o nosso ambiente se torne mais saudável. Tchau, tchau, fique com Deus, a gente se encontra presencialmente ou aqui na telinha do seu computador.